nosso Deus. Você que trouxe exemplar da palavra de Deus, segundo o livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 1. Quando os irmãos procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar nessa casa. Sou grato a Deus, porque Ele tem sido fiel em nossas vidas, nos trazido até esta casa. Quero agradecer a Deus pela vida da Vitória, do João, do pastor, do irmão, em nome do Senhor Jesus. Sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. O Senhor é fiel e Ele tem uma palavra aos nossos corações. Quero também agradecer a Deus pela vida da minha esposa, senão tomo bronca em casa. Mulher que Deus colocou ao meu lado, a bênção de Deus em minha vida, amém? Traga a paz do meu pastor Tiago, amém? Amém. Está tendo um culto no ministério, era para mim estar lá dando aula, mas estou debaixo de bênção, fique em paz. Deus está em bênção de Deus em minha vida, amém? Amém. Vamos ao texto. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, Êxodo capítulo 12, verso de número 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, diga cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Diga, comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comerei dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimarás no fogo. Assim, pois, eu comerei os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Aleluia. E aquele sangue, diga, aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Verso de número 14. Esses dias vos será por memória, diga memória. E celebrareis por festa ao Senhor das vossa geração, o celebrais por estatuto perpétuo. O livro de Êxodo, ele é o segundo livro do Pentateuco ou da Torá, e ele é de autoria do profeta Moisés. Moisés ele vai escrever esse livro aproximadamente 1400 a.C. E ele escreve esse livro na intenção de lembrar o povo tudo que o Senhor fez por eles durante esse período, esse percurso de libertação. Então o povo de Israel está cativo na terra do Egito.
Só que antes do povo estar cativo na terra do Egito, há muito tempo atrás, o Senhor aparece a Abraão lhe fazendo uma promessa: Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, que eu te farei uma grande nação. Posteriormente, Abraão já se enfadando pela demora, pelo atraso na visão de Abraão no cumprimento da promessa, ele vai começar a se entristecer. O Senhor aparece a ele, renova as promessas e promete novamente que ele seria pai de uma grande nação. Só que agora o Senhor vai revelar algo totalmente diferente. Abraão, a sua descendência será peregrina em terra estrangeira. Por quanto tempo, Senhor? 400 anos, diga, 400 anos. 400 anos. Então Abraão agora está recebendo a promessa. O renovo da promessa está sobre Abraão. Mas o que Deus está dizendo para ele é: o seu povo vai ser peregrino, estrangeiro, cativo, por 400 anos em terra estrangeira. Nós conhecemos a história. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó geram 12 filhos que se constituem as 12 tribos de Israel. José é vendido por seus irmãos e chega ao Egito. José chega ao Egito como escravo na casa de Potifar. Chegando na casa de Potifar, Potifar olha para José e diz: tudo que é meu está sobre seu governo, está sobre seu domínio, e tudo aquilo que José governava prosperava. Aleluia. Só que a mulher de Potifar, vendo José, cresce os olhos do menino. Mas quem tem princípios, Aleluia. quem tem promessa, Aleluia. não a troca por um momento de prazer. Glória a Deus. José rejeita a mulher de Potifar, e por rejeitar a mulher de Potifar, por rejeitar o prato que Satanás lhe ofereceu, ele é jogado na prisão. José está na prisão e 2 dos servos de Faraó vão para lá, o copeiro e o padeiro, nós conhecemos a história. Ele discerne os sonhos de ambos, como ele discerne acontece, e ele diz para um deles: lembra de mim quando estiver diante de Faraó. Olha para mim. E quantas vezes isso acontece em nossas vidas? Nós fazemos algo para alguém, pastor, e nós dizemos para eles: mas lembra de mim. A pessoa esquece, nós começamos a questionar, porque eu fui favorável a ele, eu ajudei a ela, e agora ele e ela se esqueceu de mim. 1 ano e José esperando o Faraó bater na porta dizendo: ele falou de você para mim, nada acontece. 1 ano e meio e José ainda confiante, ele vai falar de mim e nada acontece. Passam-se 2 anos, o Faraó tem um sonho. Ninguém consegue discernir o sonho de Faraó. Quantos anos se passaram, igreja? 2. O homem não conseguiu lembrar de José no momento em que voltou para o palácio. 2 anos após ele vai se lembrar. Ninguém conseguia discernir o sonho de Faraó. Só que agora, aquele homem se lembra daquele que discerniu o seu sonho dentro da prisão. Ele fala de José para Faraó. Nós conhecemos a história. José se torna governador, os seus irmãos vêm, José o chama para a terra, e agora o povo, a descendência de Abraão, está no Egito. Eles vivem bem até que José morre e o novo Faraó toma posse. Êxodo capítulo 1. Não sabia da história de José, não conhecia a história daquele povo. O que o Faraó estava vendo era um povo estrangeiro na terra dele, crescendo cada dia mais. Então o que passa na mente de Faraó é: se esse povo que é grande, forte, se juntar com os meus inimigos, eles tomam a minha terra.
Então eu vou colocar sobre eles mais enfado, mais tributos, e vou colocar eles para trabalharem o dobro. Então agora o povo está sendo escravizado por Faraó. Só que o que Faraó não sabe é que tinha uma promessa sobre aquele povo. Aleluia. Eu quero começar a pregar nessa noite dizendo para você: não importa qual é o cenário que você está passando em tua vida, se você tem uma promessa, aquele que te fez a promessa é fiel para te guardar em meio a esse cenário. Ainda que tudo pareça que está ao contrário, pastor, Jesus me trouxe aqui para te dizer nessa noite: o cenário pode dizer que não, mas o dono da promessa está dizendo que sim nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Qual era a promessa? A sua descendência vai ter uma terra só 400 anos é peregrina. Então aquele povo começa a sofrer nas mãos de Faraó. Faraó manda matar os filhos, homens que nascessem do povo hebreu. Só que tem um que é guardado, só que tem um que está escondido 3 meses dentro da casa de Joquebede. Joquebede está escondendo o seu filho. Chega um período que não tem mais o que fazer. Ela pega ele, põe na margem do rio, atrás de uns juncos, e lá fica a criança. Por coincidência, ou melhor, cristocidência, a filha de Faraó está se banhando. Ela olha para aquela criança e fala: agora é meu filho. Aleluia. A ordem de Faraó é: mata. Mas o menino está sendo levado para dentro do palácio. Só que ela não tem como alimentar aquela criança. É quando Miriam aparece e diz: eu sei quem pode alimentar ela. Eu sei quem pode dar alimento para esta criança. A princesa mande que busque. Imagine Joquebede recebendo a notícia: mãe, Moisés vai morrer não. Aleluia. Vamos para o palácio. Como assim? Acharam Moisés? Acharam, mãe. Mas não é para a morte. Aleluia. É para a vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Teu filho vai morrer não, mãe. Meu irmão vai morrer não. O Senhor guardou, a princesa achou, e ele vai crescer no luxo dentro do palácio. Glória a Deus. Ela vai receber salário para cuidar e alimentar o seu próprio filho. Aleluia. Deus não estava só cuidando de Moisés, Deus está cuidando da mãe. Aleluia. Eu não estou cuidando só sobre quem está a promessa, eu vou cuidar de quem está ao redor dela. Aleluia. Então ele está provendo dentro da casa de sua mãe. E ele cresce, ele está vendo o seu povo sendo oprimido. Ele vê um soldado batendo em um hebreu, ele se ira e acaba matando o soldado. Com medo de ser morto por Faraó, ele foge. Começa a cuidar das ovelhas, começa a ser pastor de ovelha, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E todos os dias ele levava as ovelhas para passear. Era comum para Moisés ver sarça arder e consumir. Mas naquele dia, Moisés havia algo totalmente diferente. A sarça está ardendo, mas ela não se consome. A sarça está pegando fogo, mas continua ali. Ele se aproxima e algo espantoso vai acontecer sobre a vida de Moisés. Moisés, tire a sandália dos teus pés, que o lugar onde tu pisa é santo. Então Moisés naquele momento ele é chamado por Deus. E a pergunta de Moisés é: Senhor, quando eu chegar diante de Faraó e do teu povo, quem eu direi que me enviou? Moisés, eu não revelei meu nome para Abraão,
Eu não revelei meu nome para Jacó, mas eu vou me revelar para você. Aleluia. Diga que o eu sou te enviou. Aleluia. Diga que o eu sou o que sou te enviou, Moisés. Glória a Deus. Moisés se apresenta a Faraó, faz como o Senhor mandou, Faraó não obedece. Então o Senhor começa a anunciar as suas pragas. O Senhor começa a enviar pragas ao Egito. Dentre estas pragas, a penúltima praga, ele manda as trevas no Egito. Mas Faraó, com o coração endurecido, não permite o seu povo, o povo de Deus, sair dali. Então a intenção de Deus era libertar o seu povo pela promessa que fez a Abraão há 430 anos aproximadamente atrás. A promessa é: vou libertar, porque eu prometi há muito tempo atrás para Abraão que ele ficaria só 400 anos. Já está beirando os 430, porque eu esperei Moisés estar preparado. Então Deus, ele começa, porque a intenção é libertar. Nós sabemos que o livro de Êxodo, na Torá judaica, não se chama Êxodo, se chama Shemot, ou os nomes em hebraico. Já na Septuaginta, que é a tradução que nós trouxemos para nós, se chama Êxodo, ou saída, retirada. Então, o livro de Êxodo é o livro da saída, o livro da retirada. Então, aquele povo está sendo retirado, aquele povo está saindo do Egito, pela sua capacidade, pelas mãos fortes do Senhor. Aleluia. O coração de Faraó está duro. Então eu vou passar, Moisés, e vou matar todos os primogênitos do Egito, seja ele animal, seja ele homem, seja ele o que for. Se não tiver o sangue do cordeiro nos umbrais, eu passo e mato. Então a ordem é: a partir de hoje, a Páscoa, esse memorial, vai ser um estatuto perpétuo. Então esse povo, após o anjo passar e matar todos os primogênitos, inclusive o filho de Faraó, o povo é liberto. Eles saem do Egito, uma terra prometida. E onde que você quer chegar com isso, pregador? Malaquias é o último profeta menor que se levanta no Antigo Testamento. E a última profecia de Malaquias é, vamos lá, livro de Malaquias. Abram aí comigo o livro de Malaquias. Capítulo de número 4. Verso de número 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta do vosso pé, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quais lhe mandei em Herobe para todo o Israel, a qual os estatutos de juízo. Eis que vos envio o profeta, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor.
e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e vir a terra com maldição. Então a promessa que o Senhor está fazendo, pastor, através de Malaquias é: eu vou mandar o profeta Elias. Sabe essa folha em branca que tem na sua Bíblia, escrito Novo Testamento? Ela simboliza 400 anos de silêncio. A última promessa que o povo de Israel escuta é: eis que eu enviarei Elias, e ele converterá todos os corações. 400 anos de silêncio. No Egito foram 430, se contarmos o tempo da preparação de Moisés. Passam-se 400 anos, e o povo de Israel já está estabelecido há muito tempo na terra prometida. Só que agora estão distantes de Deus. Desde o princípio que Adão peca, o homem está distante. Deus levantou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Passam-se muitos anos, aproximadamente 1400, aproximadamente 1600 anos, passam-se. Zacarias vai gerar com Isabel, e aparece um homem pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As pessoas olhavam para ele, pastor, e viam nele o espírito de Elias. Só que Isaías profetizou antes de Malaquias, dizendo: voz que canta no deserto, endireitai as veredas antes que ele venha. Então João Batista, ele está endireitando o caminho, e perguntou: João, é você a qual nós esperávamos? Eu ia abaixando, não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, porque eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Aí João, o apóstolo, vai dizer que João Batista está batizando, e ele vê Jesus vindo em sua direção. Aleluia. Eu consigo conjecturar, imaginar, e eu quero que você imagine comigo João Batista com o espírito de Elias, o homem que pregava com autoridade, parando o que estava fazendo, apontando e dizendo: eis aí, aleluia, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. No êxodo, pastor, foram 430 anos para o povo ser liberto. No Novo Testamento são 433 anos para o povo ser liberto. Mas sabe qual é a diferença? No êxodo o povo foi liberto da escravidão do Egito. No Novo Testamento nós somos libertos da escravidão do pecado, e não precisou morrer todos os primogênitos. O único que morreu foi o unigênito do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho unigênito. Eu sinto a graça de Jesus nesse ambiente. Glória a Deus. O sangue estava nos umbrais da porta, e quem tivesse o sangue não seria morto. Aí João, o apóstolo, vai escrever: ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram, mas todos quanto receberam, têm o poder de serem feitos filhos de Deus.
recebe o sangue é salvo, é filho de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Sabe o que é interessante? A promessa de Deus era: em 400 anos seu povo vai ficar cativo. Só que o povo fica 430. A folha do Novo Testamento são 400 anos de silêncio e o povo vivendo a seu próprio bel prazer. Jesus, ele nasce, espera completar quantos anos, igreja, para começar seu ministério? Quantos? 30. 430 anos. Ele tem um ministério de 3 anos e meio, 3 anos e 40 dias. Em vida, 3 anos. Aproximadamente depois de ressurreto, ele fica 40 dias na terra. E a pregação dele era: é necessário que eu vá, é necessário que eu morra. O Filho do Homem vai ser entregue para ser morto por pecadores. Ele está preso. Como era a Páscoa? Era o quê? Antes dele ser preso, ele está com os seus discípulos aonde? Na mesa da ceia. E naquele dia era a Páscoa. Os discípulos deveriam comer ervas amargas e pães asmos. Só que eles chegam na mesa e tem vinho, tem o suco de uva e o pão. Senhor, é Páscoa, está faltando o cordeiro. Aleluia. É a ordenança do Senhor. Cadê o cordeiro, Senhor? Eu estou vendo pão, eu estou vendo vinho. Nós podemos ir buscar as ervas, mas cadê o cordeiro? Vocês esqueceram que João disse: eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A gente vê ele falando para os seus discípulos: há um novo memorial. E qual que é esse memorial, pastor? Agora vocês vão participar da ceia. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, bom seria para este homem que não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e o abençoando partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aleluia. 433 anos depois, ele está na cruz do Calvário, à esquerda o bandido, à direita outro bandido. Ele olha para o céu e diz: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. O texto vai dizer que ele espera, entrega o seu espírito. Antes ele diz: tetelestai, dívida paga. Eles não estão mais em dívida, eles não estão mais em débito. O pecado deles agora foi pago, Pai, pelo meu sangue.
Ele é o princípio. Em Êxodo, Ele é o verdadeiro libertador. Sabe o que é, Moisés? Tu libertou o povo da escravidão terrena, mas eles continuariam sendo escravos. Opa! Como assim, Senhor? Eles continuariam servindo ao pecado. E ele, debatendo com os judeus, com os fariseus, os sacerdotes, os escribas, ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Mas, Senhor, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos. Vocês são escravos do pecado, mas fica em paz, que pelo meu sacrifício, pelo sangue do Cordeiro, vai haver liberdade. Aleluia. Sabe aquele louvor que é muito conhecido? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por Ele. Tremendo amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Diz: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia. Abre o mar pra eu passar por Ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Abre o mar pra eu passar por Ele, tremendo amor que me alcançou, me resgatou. Eu posso cantar. Você é Sou filho de Deus. porque se quando éramos inimigos, Glória a Deus. Ele se entregou por nós. Imagine agora sendo nós amigos. Aleluia. O que
que Ele não pode fazer por nós. Aleluia. Saia daqui com posse desta palavra. Você tem um Deus que te ama de tal maneira que entregou o seu unigênito, o seu único filho, para morrer por você, Aleluia. porque Ele te ama. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que amor é esse? Paulo vai dizer que tem alguns que entregariam um bom homem para morrer por outro, mas eu tenho certeza que ninguém entregaria o seu único filho para morrer por homens falhos e pecadores como nós. Aleluia. Glória a Deus. 433 anos após a promessa de Malaquias, o Cordeiro de Deus diz: está consumado. Ele que é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, Ele que é o Alfa e o Ômega, Ele que diz em João: eu sou antes de Abraão, Glória a eu Deus. sou Aleluia. o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Eu não sei o que você veio procurar ou receber nessa noite, mas Jesus mandou dizer: eu sou. Aleluia.